Eu hoje estou com La Fontaine e o comportamento humano. E tem uma fábula que chama O Leão Apaixonado. Essa fábula relata a história de um animal, de um leão que se apaixona por uma moça. O pai desta moça ficou assustado, porque ele queria que a filha tivesse um parceiro à altura dela. Mas a preocupação desse pai é que um leão, com garras, com aqueles dentes, poderia feri-la. E aí falou para ele: olha, minha filha é delicada e para mim tê-lo como genro, algo que não me agrada, eu solicito que você corte suas unhas e afie as suas garras. O leão, que estava muito apaixonado, entendeu a preocupação do pai da moça e concordou que assim fizesse, e assim foi feito. Então ele ficou sem as unhas, sem as garras e sem os dentes. Um dia surge um bando de cães. E diante desse bando de cães, ele percebeu que a sua fortaleza tinha sido destruída, de tal maneira que ele não pôde se defender e nem defender aquela por quem ele havia se apaixonado. O final da fábula é: a paixão, feliz daquele que escapa dos seus ardis. E aí eu me lembro que quando numa primeira vez nós estudamos isso no grupo, algumas pessoas começaram a dar risada. Não porque a fábula fosse engraçada, mas porque a fábula é um tapa na nossa cara de quantas vezes nos colocamos nessa posição. Nos tornamos indefesos diante de um amor, de tal maneira que quando precisamos nos defender, estamos tão enfraquecidos que não temos mais como fazê-lo. Abrimos mão da nossa força em nome do amor. E depois de um tempo, situações acontecem que passamos a nos questionar: que amor é esse? Que para estar junto de uma situação ou de uma pessoa, eu tenho que abdicar de situações, de gostares, de modos ou formas de ser ou de agir. Se o amor é libertação, e se assim tiver que fazer, esse amor me parece um pouco caro. E quando penso em Deus como nosso Pai, penso que Ele de nós nada pede. Claro, não podemos ferir ao outro, mas tem formas de não ferir. Eu posso não ferir, mas também não é justo que eu acabe me vendo ferido quando tenho que abdicar da minha força ou de uma garra em nome de algo que eu chamo de amor. E quando preciso da minha energia ou da minha força, eu não a tenho mais, eu a deixei ir. Claro que tudo que somos é parte do nosso espírito. Então, se em alguns momentos nos sentimos enfraquecidos, sabemos que isso está guardado, a nossa força está guardada lá dentro em alguma caixinha e que temos que retomar esse caminho de volta para buscar aquilo que lá se foi e ficou escondido em nome de alguma coisa. E essa é a nossa reflexão. Mas quando eu estava pensando em conversar sobre essa fábula, eu me lembrei de uma outra passagem que é do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Eu não vou conseguir reproduzir exatamente a passagem para vocês, mas com as minhas palavras eu vou dizer que tem um capítulo em que numa das lições do André Luiz é mostrado para ele que um pastor, vou chamar de pastor, tá? Vai a uma cidade, encontra uma cobra e aquela cobra vem, mostra as guelras, ataca, morde. Esse pastor olha e fala: cobra infiel, não ataque e nem fira os seus irmãos filhos de Deus. Essa cobra vai embora e volta para a floresta. Fica lá pensando, com vergonha daquilo que foi e do que fez, e resolve voltar à cidade para se desculpar perante todos que ela feriu ou assustou. Nesse ato, nessa atitude, ela acaba sendo apedrejada, chutada, riram dela. E aquela cobra, enfraquecida e humilhada, volta para sua toca. Passa um tempo, esse pastor, eu vou repetir, tá? Eu estou colocando com as minhas palavras, mas a lição é exatamente
o contexto do que está sendo dito aqui. Bom, passa um tempo, esse pastor volta para a cidade, lembra da cobra e vai visitá-la. Chega lá na toca dela, encontra aquilo ali, o que sobrou de uma cobra. E aí ele pergunta para ela o que aconteceu. Aí a cobra diz: lembra quando você me disse que eu não podia ferir ou assustar os filhos de Deus, meus irmãos? Então, eu fui até eles me desculpar, me chutaram, apedrejaram, riram, e é isso que aconteceu. E esse pastor olhou e disse assim: você não entendeu a minha mensagem. Eu disse: irmão infiel, não fira, não assuste aqueles que são seus irmãos, filhos de Deus. Mas eu não disse que não era para você se defender daqueles que não eram seus irmãos ou não agiam como tal. Vou repetir também que vocês encontram essa passagem no livro Os Mensageiros, André Luiz, Chico Xavier. E fica aí essa reflexão. Será que sabemos quando temos que nos defender ou não? Será que nos perdemos em ser bobos em vez de ser bons? Será que temos a devida consciência daqueles que nos ferem e que precisamos recuar para não sermos machucados? Porque sabemos que não somos feitos para machucar ninguém. Mas ainda num estágio de evolução, encontramos muitos irmãos que precisam aprender, fazer esse caminho de volta para encontrar sua capacidade de amar, simplesmente amar, sem ferir, sem ofender, e poder seguir cada um no seu caminho, entendendo que cada um tem o seu caminho. E eu não preciso tirar nada do meu caminho a não ser as minhas próprias dificuldades de realizar a minha tarefa, a minha missão e o meu processo de evolução. E muitas vezes, em nome deste amor, nos tornamos cobra, humilhadas e totalmente indefesas, ou em troca de uma paixão, agimos e atuamos como leão, que permite que cortem suas garras, afiem seus dedos, afiem seus dentes, de maneira que, quando necessário, não tem mais como se defender. Que possamos, a partir de agora, pensar um pouco mais. Cobra, leão. Estou sendo como eles? Preciso aprender a agir de forma diferente? Mostrar que para amar eu não preciso agir dessa forma? Será que consigo diferenciar a luz, a sombra? Aqueles que são meus irmãos e aqueles que ainda precisam aprender a agir como irmãos, na luz e no amor? Evoluir, aprender, exercitar o aprendizado, encarnar, cumprir a sua tarefa, mas missão individual, totalmente pessoal. Esse aprendizado ninguém pode tirar de nós. E esse aprendizado ninguém pode fazer por nós.